Olá, eu sou a professora Alexandra Voigt e estou aqui para falar um pouquinho sobre o que é o PV, Projeto de Vida. Com o passar dos anos e com a experiência na área da educação, a gente percebe que muitos estudantes eles não têm perspectivas, não têm metas, não têm sonhos e muitos deles só vão pensar no que vão fazer depois de terminar o ensino médio, que é um ensino obrigatório, lá quando chegarem lá no final do terceiro ano, lá nos últimos meses. E ainda assim muitos deles ficam indecisos, não sabem o que fazer, não sabem que caminho seguir. E a proposta do PV, do projeto de vida, é justamente ajudar aos poucos ir mudando essa realidade. Então o PV é muito importante nesse sentido. O que é o PV? Então, o projeto de vida é a construção de um caminho pessoal, social e profissional, que vai ser percorrido pelo estudante. A gente pode dizer que é a ponte entre o que ele quer ser e o que ele será. É o caminho entre o que ele quer ser e o que ele será. Então, este processo de construção, ele parte da identificação das potencialidades, então, de cada estudante, dos interesses que eles têm, e também da definição de estratégias, de um plano de ação para que ele realize, para que ele alcance as suas metas e os seus objetivos. Ao aprenderem a fazer boas escolhas no presente e para o futuro, na escola e também na vida, os jovens, os estudantes, eles desenvolvem o autoconhecimento, a partir de quem eles são e do que eles querem ser. Eles aprendem a gerir suas emoções, a interagir e produzir em grupo, que a gente chama de trabalhos em time, a tomar decisões, se tornar protagonista da sua própria história, estabelecer e perseguir os seus objetivos, suas metas, os seus sonhos. Então, durante as aulas de PV, os encontros de PV, os estudantes eles vivenciam um processo de reflexão, de experimentação intencional e também orientados pelo professor. Então, todas as aulas têm um objetivo específico, uma meta a ser atingida. E essas experimentações, essas reflexões permitem o jovem a compreender a importância de se planejar o futuro, planejar a sua vida e fazer as suas escolhas baseadas nas identidades deles, nos interesses deles e também nos valores que eles trazem. Quais são os principais objetivos do PV? Então, oferecer espaço para que os jovens reflitam sobre as suas experiências e sobre a sua trajetória, oferecer ferramentas como a presença pedagógica, que é esse acolhimento, essa aproximação com o professor, já que as turmas também são reduzidas, as turmas de PV são menores, então a gente consegue ter um contato maior com os estudantes. A aprendizagem colaborativa, que é o trabalho em times, então aprender com o outro ou aprender juntos, isso também é muito importante neste processo. Criar oportunidades para que os estudantes compreendam quem eles são, o que eles desejam e o que a escola pode oferecer, para que eles atinjam essas metas. Dar vez e voz aos estudantes, para que eles falem mesmo o que eles pensam, como eles se sentem e o que eles querem para a vida deles. Isso é importante também. Propiciar um espaço para projetar interesses e sonhos, isso é muito importante, porque quando eu estudava, possivelmente quando vocês, pais e responsáveis, também estudavam na escola, a gente não tinha esse espaço, O que a gente fazia antes, eu como professora, com os alunos, a gente conversava no corredor ou depois da aula, eles falavam sobre o que eles queriam fazer, como que eles fariam para chegar lá, enfim, E a gente dava essa orientação para eles. Mas não é algo que era feito durante a aula ou num período específico, isso era feito sempre extra classe, E o último objetivo, então, incluir aprendizados que os preparem para fazer essas escolhas, Um exemplo é que eles conheçam, então, as profissões,
conheçam a grade curricular dos cursos, né, o que eles vão aprender em cada curso, para ver se é isso mesmo que eles querem fazer na vida deles, né, para ter uma escolha mais assertiva para o seu futuro. O projeto de vida acompanhará os estudantes do primeiro até o terceiro ano do novo ensino médio. Lembrando que a implementação do novo ensino médio no Duarte Magalhães começou ano passado, né, com as turmas de primeiro ano. Este ano, 2021, a gente tem o primeiro e o segundo ano, e só ano que vem que a gente vai fechar o ciclo, né, com as turmas então se formando no terceiro ano do novo ensino médio. E em cada uma dessas etapas, né, em cada um destes anos, eles aprendem uma dimensão diferente. Então, no primeiro ano a gente trabalha a dimensão pessoal, que vai mais voltada, né, para o autoconhecimento. O segundo ano a dimensão cidadã, né, eu e o outro, então pensar também no outro, a questão dos direitos e os deveres, o ser cidadão, né? E o terceiro ano a dimensão profissional, eu e o mercado de trabalho. Então é mais focado e direcionado ao mercado de trabalho, né, nas profissões que eles escolherão, né, a partir da conclusão do terceiro ano do novo ensino médio. É importante também que vocês, pais, responsáveis e alunos, saibam o que não é o PV. Né? Então, ele não adota uma abordagem psicológica. Nós, professores, não somos formados em psicologia. Então, a gente não vai tratar dos problemas pessoais dos filhos de vocês. Né? A gente não faz isso. Também não é um espaço de relaxamento, né, de desabafo, de bate-papo sem intenção e sem direcionamento. Né? Não tem nota, mas é marcado por processos de avaliação. No final das etapas, a gente faz a avaliação descritiva. Então, todas as semanas, a gente acompanha, né, o desenvolvimento das atividades dos estudantes. E assim a gente consegue ver a evolução e também depois fazer essa avaliação descritiva. Quando acontece o PV? Ele acontece nas terças-feiras, no período vespertino, então são aulas não presenciais, aulas online, através do Google Classroom. Né, os professores colocam as atividades no Google Classroom e também alguns professores promovem encontros virtuais via Google Meet. É muito importante que os estudantes eles participem das aulas de PV, né, participem dos encontros virtuais, realizem as atividades lá no Classroom, porque só assim eles vão conseguir realmente ter essa experiência, né, essa evolução. Essa participação, esse comprometimento é muito importante para que, de fato, isso aconteça. Para finalizar minha apresentação, eu trouxe uma frase que eu gosto muito, que diz assim: quem não luta pelo futuro que quer, tem que aceitar o futuro que vier. Então, aos pais e responsáveis, é muito importante que vocês incentivem os seus filhos a estudar. Né, participem da vida escolar dos filhos de vocês. Mostrem a eles que quanto mais eles estudarem, mais possibilidades, né, mais opções de escolhas eles terão para que o futuro deles seja um futuro de sucesso. Eu quero agradecer à equipe pedagógica pelo convite para falar sobre o PV com vocês. Eu acredito muito no PV, acredito que ele é uma real possibilidade de transformação na vida dos nossos estudantes.